O digital é um potencializador. Ele muda completamente a vida de quem já vinha mudando antes dele. Eu costumo dizer que o digital, ele não faz milagre na vida de ninguém. O erro ele tem que servir como aprendizado e não Exa somente como lamentação, né. exato. É assim que as coisas acontecem. Você não espera as coisas cair do céu. Você tem que ser proativo e gerar a sua oportunidade, que a oportunidade ela não cai do céu. Sejam bem-vindos a mais um Pode a Mais, o podcast que vai ajudar você, empresário, empreendedor e profissional liberal, a elevar a sua consciência empresarial. E hoje eu estou aqui com ele, o Wenderson Bertoldo. Prazer ter você aqui com a gente, tá? Dê uma resumida aí no currículo dele, mas ele que é empreendedor digital, mentor de vendas de produtos físicos e no WhatsApp, especialista em escalar negócios com Cash on Delivery, é fundador da Bertoldo Digital. Cara, prazer ter você aí com a gente, tá? Quando eu vi a sua história, falei: "Não, esse cara tem que estar com a gente aqui no nosso podcast". Prazer todo meu, satisfação, honra estar aqui, participar desse podcast e poder estar contribuindo, né, com a vida das pessoas que querem embarcar nessa jornada ou que já estão nessa jornada e querem ter resultados sólidos, né, resultados reais dentro do digital. Mesmo em pouco tempo, eu sou uma prova que é possível, com pouco tempo, você ter muito resultado, diferente quando você é uma pessoa que é CLT, onde você tem que levar muitos anos para chegar num resultado ok, legal, e o digital mostra que você não precisa levar tanto tempo para chegar nos seus objetivos, nos seus sonhos. Como eu posso dizer, o digital é um potencializador. Ele muda completamente a vida de quem já vinha mudando antes dele. Eu costumo dizer que o digital, ele não faz milagre na vida de ninguém. Se a pessoa ela é ruim no que ela faz hoje e acha que indo para o digital ela vai ter transformação, errado. Mas se ela já é boa no que ela faz hoje, dependente no que seja, e ela simplesmente só muda o foco dessa energia para o digital, ela potencializa o quão bom ela é. O digital e você vai para um loop infinito, basicamente, né. Infinito, não tem É, limites. Quem impõe o limite no digital é você mesmo. massa. Eu sempre gosto de começar com essa pergunta: você sonhava, você sonhava, em estar onde você está hoje? Sempre visualizava. Sempre visualizou. Sonhar, eu sonhava quando eu era menor, né? Quando eu era pequeno, eu sonhava bastante. Só que eu comecei a visualizar e as coisas começaram a acontecer exatamente como eu comecei a visualizar. E aí eu tô falando de micro resultados, desde quando era no período de adolescência ali para adulto, eu percebia que muitas coisas que eu idealizava, muitas coisas que eu imaginava tendo, conquistando, essas coisas começavam a acontecer, mas aconteciam diante as ações que eu sabia que eu precisava fazer para chegar lá. Eu falei: "Cara, bom, se eu começar a visualizar coisas grandes, obviamente que eu vou precisar fazer coisas grandes, mas por que já não começar agora, cedo?". Então, hoje, aonde eu me encontro, eu me visualizava exatamente onde eu estou há alguns anos atrás, e olha que eu nem era do digital, Que eu ainda massa. era CLT. Independente de como, né, eu quero chegar lá, eu acho que é É, essa visualização que a gente tem sempre que ter, né. e não quero chegar, eu vou Eu vou chegar. chegar. Sempre falando algo que você já chegou. O único problema é que o tempo ainda não te entregou, mas você já chegou. Então, assim, sempre profetizei tudo que eu vou conquistar e tudo isso eu venho conquistando. E a gente precisa sempre estar moldando novos objetivos, novos desafios, porque senão as coisas, perdem o valor, né, por isso que tem muita gente que fala: "Pô, tem dinheiro, só que agora tô depressivo". Mas na verdade essas pessoas, elas não têm um propósito. Eu sempre falo do propósito, né, por que que eu estou aqui? O que me fez chegar até aqui? Não é só por mim, né, é pela minha família, é aquelas pessoas que tiveram comigo lá no zero, no menos zero, e elas estão comigo ainda hoje, elas confiam em mim, e essas pessoas precisam de mim, e eu Nossa, preciso honrar a vida dessas pessoas. Então, se não for por mim, faça por eles. que massa. As pessoas falam: "Como que você mantém-se motivado?". A gente não mantém motivado. Sim. Na verdade, se dependesse de motivação nossa, não teria nada acontecendo.
mas é motivação por eles. Que massa. É, quando vem ali a família, a outras pessoas, nosso propósito fica maior, né. Fica maior, fica, com muito mais, resistência a qualquer tipo de problema, né. Sim. E assim, eu sempre falo que todo empreendedor, ele às vezes não visualiza, às vezes a gente nunca não para pensar, mas a gente já empreendia ali na infância, na juventude. Com você, como que foi? Quem era você antes do que você é hoje? Como começou a sua história? Cara, eu era o rapaz que eu precisava fazer alguma grana, porque minha mãe vim de família pobre, né, criado sem pai, mãe doméstica, periferia, e assim, o dinheiro era curto. Pô, eu tinha que vender aqueles caixote de feira, sabe? Caixote de feira, vender latinha na rua, para poder ter minhas coisinhas, que era na época, pô, as crianças, soltar pipa, poder jogar bola, comprar as coisas ali que eu não precisava ficar dependendo da minha mãe. Então, desde cedo eu sempre comecei a agir, desde os 15 anos trabalhando, pegando alguns bicos, garçom, às vezes limpava, eu não sei se ainda é hoje, tem uma empresa de tênis ali do lado da Smart Fit, ali na Joaquim Murtinho. Acho Sim. que deve esqueci o nome daquele lugar. Cara, eu já trabalhei ali. Eu tinha 16 anos de idade, eu limpava aquele negócio ali. Não foi por muito tempo, mas eu trabalhei ali. Mas por quê? Eu precisava fazer minha grana, porque não dava pra depender da minha mãe, que ela que tinha um dinheirinho dela lá, mas era pouco. E aos 17 anos eu já tinha minha carteira registrada. Então, assim, quando eu trabalhei pela primeira vez, eu vi que a única maneira de eu fazer dinheiro, eu realmente conseguir chegar nos meus sonhos, era sendo vendedor. E a partir do primeiro emprego registrado, eu já era um vendedor, mesmo com as dificuldades, ser tímido, falar em público, conversar com as pessoas. Aí eu comecei a entender que isso era o menor dos problemas, porque o que ele proporcionava realizava qualquer Valia tipo de muito a pena. problema. Porque o primeiro mês de salário eu ganhei quase R$ 3.000 com 17 anos vendendo roupa na Arroba Zero, que hoje ainda acho que não é mais viva, Arroba Zero, no Shopping Norte Sul. Foi meu primeiro emprego. Massa. E aí foi assim um emprego que eu entrei como, eh, como que chama? Menor aprendiz? Dezembro, Não, freelance, freelance. e eu me destaquei como freelance, eles não iam registrar minha carteira de trabalho por conta da reservista, que você não tem 17 anos, um homem para sem a reservista ele não consegue emprego. Só que eles arriscaram, porque meu resultado foi tão alto, eu simplesmente vendi mais do que os outros vendedores antigos lá. Com 17 anos de idade, o restante tudo velho, eu vendi mais que todo mundo, me destaquei a ponto deles arriscarem e assinar minha carteira mesmo sem reservista, com 17 anos de idade. A partir daquele momento eu falei: "Cara, eu preciso aprender a vender, eu preciso melhorar nisso aqui, porque é isso daqui que vai me proporcionar as coisas que eu sonho, que eu visualizo ter". Gostaria de agradecer aos nossos parceiros que fazem o nosso podcast acontecer. Carandá Imports, Canto do Cupim, agradecer a Bulk Cooks e também a Sente Bolt e a Crave Canela Nutrition. Muito obrigado, vocês fazem o nosso podcast acontecer. Você então sempre foi um cara inquieto, um moleque inquieto, sempre Sempre, sempre fazendo alguma coisa, sempre trabalhando, sempre buscando algo a mais, porque eu sempre tive pouco, né. Lá no sim, início foi tudo muito pouco, só que eu tinha acesso. Eu acho que é algo que eu bato muito, principalmente com meus mentorados, ter acesso, é você frequentar ambientes bons, porque depois que você pisa os pés em ambientes bons, você não quer voltar para trás, né, o paladar ele não retrocede. Então, isso sempre me deixou, querendo mais e nunca satisfeito, né, a insatisfação de viver aquela vida ali medíocre que eu tinha. Porque eu já tinha conhecido outros lugares, porque eu estudei em escola particular a vida inteira. Aí as pessoas falam: "Cara, como assim você estudou escola particular a vida inteira?" Sim, eu era bolsista, eu era o único pobre da sala, era o mais zoado, era o cara mais bulinado, você sofria bullying mais escalado da escola, porque eu tinha vergonha de falar: "Pô, eu já era zoado, sofria bullying", e aí reclamar, e aí era uma exposição, eu falei: "Não", sim. sofri calado durante esse período, quase 100% bolsista, outra parte da bolsa, quem pagava era uma família adotiva, onde minha mãe prestava serviço para essa Ah, família, e eles me ajudaram na minha infância, na minha adolescência, meio que eu fui adotado por eles, ajudaram muito minha mãe nesse período. Me deram muita educação, enfim, é você estar num lugar que parece que você não faz parte. E eu falei: "Cara,
essa sensação, esse sentimento é horrível. E eu vou utilizar esse ódio, essa raiva, essa insatisfação a meu favor. De eu mostrar para eles mesmo eu vindo do baixo, mesmo eu sendo aquela pessoa que era pobre, eu posso chegar lá. Só que eu posso chegar lá sem precisar de um pai, uma mãe rica, sem precisar de uma família, um patrocinador, um sócio investidor, que eu mesmo sozinho eu consigo chegar lá. Porque se tem gente que consegue, por que que eu não vou chegar? Sim, com certeza. Cara, que massa. É, Eu acredito que pelo que você está falando, eu acredito que, com isso, é isso que faz com que você queira não somente fazer o seu negócio hoje acontecer, mas você quer transformar também outras pessoas, porque você tem indiretamente, a gente tem uma dívida de gratidão com alguém que ajudou a gente quando a gente estava exato. naquele momento lá, né. Exato, são pessoas que fizeram parte da minha jornada e quando eu era criança eu não gostava de estar naquele ambiente. Eu não entendia, quando você é criança, você é adolescente, você não entende. Você entende depois que você se torna adulto, porque aí você fala: "Cara, se não fosse isso, quem eu seria hoje?", eu me pergunto. Então, esse sentimento de gratidão pelas pessoas que me ajudaram muito, me deram educação, foram duros comigo, esse sentimento eu entendo que eu preciso fazer isso pra por outras pessoas também. Não são todos que querem fazer acontecer, Sim. mas tem aquela minoria que realmente vale a pena, quer fazer acontecer, quer se dedicar e falta o quê? Oportunidade. Eu acredito que eu tive uma oportunidade, e só que eu soube utilizá-la a meu favor. Tem Sim. gente que talvez agiria de outras maneiras, né? Eu utilizei, na verdade, como uma mola propulsora para eu chegar em incríveis lugares. As pessoas acham que a minha vida transformou no digital. Mas eu sempre afirmo, eu já fazia acontecer desde os meus 17 anos de idade, quando eu entrei no meu primeiro emprego como CLT. Eu E já era destaque. e aí, você entrou na arroba zero, descobriu que vendas era o que dava dinheiro, É, mesmo e sem aí gostar, não parou mais, não mesmo parei sem mais. gostar. Eu Fazer o que eu eu não eu gosto. odiava vender. Falei: "Cara, nossa, tem que atender gente, pessoas". Eu era uma pessoa muito retraída, principalmente por conta que acredito pela minha infância, pela maneira que eu lidei ali com a escola, fui zoado, bulinado, então era algo muito difícil. Só que eu comecei a perceber que o dinheiro ele resolve muita coisa. Ele resolve muitos problemas. Ele não traz a felicidade que todo mundo fala que o dinheiro não traz, beleza, não traz a felicidade. Só que sem ele a tristeza é certa. Sem ele a tristeza é certa. Por quê? Sem Eu dinheiro vou anotar isso aí. você não consegue salvar a vida das pessoas que você ama. Então, a sensação de você ter de segurança e se acontecer qualquer coisa, você tem o dinheiro, se precisar de dinheiro, se o dinheiro resolve, é barato demais e você tem ele, ponto final. Agora, a felicidade, o dinheiro, ele potencializa ela. Com certeza. Felicidade é você ter que estar com gratidão pela sua vida. E se você tem dinheiro, você pode ter certeza que vai potencializar isso. E depois da arroba zero, você foi escalando? Como que você foi? Depois da arroba zero e toda vez que eu consegui meus empregos, eu deixo bem claro pra galera: "Mas como que você conseguiu os empregos?". As pessoas têm dificuldade de até encontrar emprego, Sim. conseguir ser contratado. Eu sempre fui a pessoa que criei a minha própria entrevista. Eu já tinha um sonho na arroba zero, eu já visualizava trabalhando vendendo carro. Olha que loucura, 17 anos de idade já visualizava vendendo carro, porque eu tinha clientes que eu atendia na arroba zero, que eles ganhavam muito bem e eram vendedores de carro. E aí, naquele Ah, relacionamento, sim. conversando, falei: "Cara, eu quero ser vendedor de carro, eu quero ganhar 10.000, 12.000". A galera falava que ganhava esse valor, cara, eu quero vender carro. Porque ali, se eu vi a cor de R$ 3.000 e já ajudou muito minha vida da minha família naquele período, falei: "Imagina com mais de 10.000 vendendo carro", só que com 17 anos era muito jovem ainda. Rouba zero ali no shopping, aquele período ali, eu fiquei menos de um ano, porque foi um negócio exaustivo. Era das 10 da manhã às 10 da noite. Segunda a segunda. Não que eu precisava, mas eu sempre trabalhava mais do que todo mundo, então eu dobrava meu horário. A galera ficava até puta comigo, porque você é fominha de venda, cara. Por que que você tá no meu horário aqui? E eu tava lá de horário da manhã, horário da noite, 100%, porque eu sabia. O trabalho duro, ele sempre vem. Se eu trabalhasse mais do que eles, eu venderia mais do que eles, mesmo que eu não tivesse o talento que eles têm, Sim. a experiência que eles têm. Mesmo com 17 anos, eu conseguiria vender mais do que eles, porque eles não tinham o que? A obsessão que eu tinha. Então a obsessão acho que ela venceu todo esse percurso, que é onde eu fiquei insatisfeito com algumas coisas naquele período, eu pedi minhas contas,
depois de 8 meses na arroba zero, não deu um ano, pedi minhas contas, nunca fui mandado em nenhuma empresa, pedi as contas e fui procurar um outro emprego, sem vista nenhuma, só pedi as contas, fui procurar um outro emprego. Primeiro lugar que eu bati foi Honda, Caiuba Honda. Caiuba Honda numa empresa que tinha ali na esquina da Afonso Pena com a Ernesto Gás, que não é mais hoje, Sei, lá embaixo, lá na hoje é esquina. só na Zaran, né, diminuiu bastante. E ali eu falei: "Quero falar com o supervisor". E aí ela falou assim: "Ah, você tá aguardando reunião com ele, tá te aguardando?" "Sim", eu falei: "Tem uma reunião aguardando para falar com ele a respeito de uma entrevista". E aí foi chamar o supervisor, aí chegou o supervisor: "Oi, tudo bem, tal?" Falou: "Ô, meu prazer, meu nome é Wenderson, eu tô aqui para me apresentar, porque eu tô precisando de uma oportunidade. E assim, eu vou fazer valer a pena. Eu não sou vendedor de moto, não sei vender moto, vendi a roupa, mas você pode ter certeza, se você me der essa oportunidade, eu vou me destacar, eu vou ser um dos melhores vendedores que você tem e eu vou fazer acontecer. E eu tô pronto. Eu acabei de pedir as contas de uma empresa." E eu tinha acabado de tirar CNH, porque eu já tinha ideia que eu precisaria de CNH para entrar nessa empresa. Vender moto, vender carro, você precisa de CNH. Sim. E aí ele falou assim: "Cara, você tem disponibilidade para fazer uma entrevista comigo lá na Zaran amanhã?" Acho que foi amanhã. A gente falou bem assim: "Amanhã?" Falei: tem disponibilidade. Então amanhã a gente se encontra lá na Caiobá da Zaran, e aí se você passar a entrevista comigo, com a gerente, você tá dentro." E aí foi, cara, fiz a Cara, que massa. entrevista lá, entrei, fiquei quase 2 anos na Caiobá Honda, vendendo moto, vendendo consórcio, barraca, chuva, viagem, aquele serviço de externa, sabe, batendo porta a porta, trampo, muito trampo, Sim. trampo duro. E eu fazia, só que chega um momento que você fala: "Cara, eu tô trabalhando demais e eu não tô sendo reconhecido financeiramente, não tá tendo valor isso. Eu acho que tá na hora de eu dar o próximo passo", que eu já visualizava que era o quê? Ser vendedor de carro. Sim. E eu passei por um processo, eu sempre entendi que a vida é um processo, eu precisava começar de baixo e ir subindo degrau por degrau. E aí foi quando eu pedi as contas também na Caiobá, sem vista nenhuma de no outro emprego, mas sem plano B, eu tinha que conseguir um emprego rápido, e eu não recebi nem a primeira parcela do seguro, nenhuma das empresas que eu passei. Na segunda semana eu consegui um emprego na Citroën, vendedor de carro na Citroën. Só que antes de eu conseguir um emprego na Citroën, eu passei em todas as concessionárias de Campo Grande, todas. E todas eu falei com o gerente, todas. Eu não entrego o meu currículo, eu sempre falava pra galera: "Não entrega seu currículo para recepcionista, Sim. não entrega seu currículo só enviando, encaminhando ele por e-mail. Primeiro faça a sua entrevista de forma física." É assim que as coisas acontecem, você não espera as coisas cair do céu, você tem que ser proativo e gerar a sua oportunidade, que a oportunidade ela não cai do céu. E aí, na Citroën, 2 anos ali me destacando como o melhor vendedor, Rapaz, tem que ser bom pra vender Citroën. eu falo pra galera: "Se eu vendia daquele tanto Citroën, quando eu fosse para uma próxima marca, eu ia arrebentar." Porque cada cliente me tomava um dia, cada venda era um dia. É, Se eu não durasse um dia com aquele cliente, eu não fazia a venda. Eu não podia deixar ele sair da porta para fora, sem o sinal, sem o dinheiro na mesa, porque senão a pessoa não comprava depois. sim. E eu vendia 12, 13 Citroën por mês, cara. Nossa. Eu vendia muito Citroën. E aí foi um período legal, porque eu tive uma experiência de vender carro. Experiência de vender eu já tinha. Só que ali foi uma escola para mim, de resiliência. Igual falei, não é fácil vender Citroën. Só que ali me ensinou a vender da melhor maneira possível, para quando eu tivesse uma oportunidade melhor, eu desse muito valor e me destacasse mais ainda. Foi quando apareceu a oportunidade para Citroën, me chamaram, aí dessa vez não foi eu que pedi as contas. Aí foi realmente uma transição, me chamaram para Citroën, para Hyundai, eu aceitei a oportunidade na hora, óbvio. Na época estava vendendo HB20 já igual Já era um água, você HB20 falou: igual o Acura, falei: "Nossa, é agora." E aí só me assustou, porque na época era mais de 13 vendedores na Hyundai. E "Nossa". na Citroën estava eu e mais 2. Falei: "Cara, mas eu não vou recuar não, eu vou pra cima." Sim. Aceitei a oportunidade, fui. 2 anos, fiquei 5 anos na Hyundai, durante 2 anos ali batalhando muito, para eu ficar entre os 3, 4 primeiros ali. Depois dos últimos 3 anos, foram 5 anos totais, dos últimos 3 anos eu fui sempre o ponta. Na pior das hipóteses, um mês ou outro no ano eu ficava em segundo lugar. Então sempre me destacando em todos os lugares aonde eu passei, sempre fazendo muito mais do que a maioria, sempre chegando antes e saindo depois, sempre trabalhando mais do que eles, porque eu sempre soube que isso daria certo, porque a arroba zero lá no início me mostrou que se eu trabalhasse mais do que todo mundo, eu conseguiria mais resultado do que todo mundo. Cara, que massa. E aí, pô, a Hyundai
foi onde eu fiquei mais tempo dentro do CLT, né, a empresa que eu mais tempo fiquei. Foram 5 anos de muitas conquistas, realizações, consegui realizar alguns sonhos que eu tinha, enfim, consegui até mesmo comprar uma casa, comprar carro, trabalhando na Hyundai como CLT, como vendedor, ganhando bem. Sim, Pô, já cheguei a ganhar R$ 25.000 como vendedor da Hyundai. A média salarial varia de 10, 15 mil, porque era o ponto. Tinha gente que ganhava 2.000, cinco sim. mil, 3.000, mas eu ganhava mais do que 10.000 todos os meses. E eu falei: "Cara, eu preciso dar o próximo passo". Romper. 2023, cara, eu falei: "Tá, beleza, eu tô me destacando, só que assim, tem um limite, Sim. sempre vai ter um teto", porque E se você e o vendedor, se você virar gerente, aí você para, né, porque aí aí você para, porque aí o limite é maior. sim. O limite é maior, aí que você não consegue ultrapassar as barreiras, porque quando você é 100% comissionado, você ainda tem, nossa, um espaço muito grande de trabalho para você fazer seu nome, porque eu ganhava mais do que gerente, né. Uhum. E aí não era que eu queria me tornar, eu queria, na verdade, um próximo objetivo. Tentei muita coisa no digital em paralelo com isso, nesses períodos, só furada, caí muita furada, perdi muito dinheiro em furada, dinheiro fácil, promessa de dinheiro fácil no digital. Quantas ondas, quantas promessas não passaram, né? Esses últimos 6 anos, eu posso dizer 7 anos. Então me envolvi com muita coisa que só tirou meu dinheiro, estava desiludido com o digital. Tentei dar um passo de montar um negócio físico com um amigo meu. Fomos lá em São Paulo, compramos relógio, prata, cara, um monte de eletrônicos. Falei: "Cara, vamos montar um negócio, vamos vender fazer um Instagram, uma rede social, vamos vender". E eu achei que era simples, né, você ir Sim, lá, comprar as coisas e revender. Enfim, é uma empresa aí que durou quase um ano, mas de muitos aprendizados, e porque estava paralelo com o CLT, e quando você está no CLT, as pessoas começam a falar que você está fazendo outra coisa, que você está perdendo foco, e aí começa a vir também as ameaças, né, de você perder o emprego, porque você está fazendo outras coisas, enfim. E aí estava ficando chato, o CLT estava se tornando algo, assim, insuportável na minha vida. Eu falei: "Cara, eu não quero mais isso daqui, eu não quero". E aí quando surgiu uma oportunidade novamente em 2023, no meio de 2023, trabalhar na Jaguar Land Rover. Eu falei: "Cara, eu acho que é um objetivo que eu precisava. Agora eu vou me desafiar de verdade". Porque já foi um sonho. Eu passava na frente lá, falei: "Cara, como que deve ser trabalhar na Jaguar Land Rover?". Porque eu sim. sempre quis ter um Jaguar Land Rover, ou uma Jaguar ou um Land Rover, sempre sonhei. Falei: "Cara, se eu trabalhar aqui deve ser um pouco mais fácil eu ter", né, era a minha imaginação, quando eu estava entrando no mercado de carro. Aí, 2023, metade do ano, aparece a oportunidade. Depois que eu passei por todo esse percurso, aparece a oportunidade, uma entrevista. Na verdade, era mais eu entrevistando eles, né, o que eu teria de melhor do que onde eu estava, qual que seria a proposta. E aí eles me mostraram o olerite do melhor vendedor lá, porque eu queria ver o quanto o melhor vendedor ganhava, e a galera falou assim: "Nossa, mas você já vai no melhor vendedor?". "Sim, porque se eu não usar ele como referência, por que que eu vou dar esse passo? Sendo que eu sou o melhor onde eu tô, e sempre eu visei ser o melhor". E aí ela me mostrou R$ 70.000, falei: "Nossa, é isso aqui, agora eu mudo de vida". Massa. Aí eu falei: "Cara, eu tô pronto". Pedi as contas lá na Hyundai, fui E pra foi. Jaguar Land Rover, metade do ano pa do de 2023, e tudo que me prometeram que parecia um céu, quando eu cheguei Não lá, tinha. não era nada daquilo. Na verdade, eu tinha que fazer muito mais coisas além de vender do que eu fazia na Hyundai. Era uma loja menor, era uma loja um pouco mais simples, era um público mais simples, e lá era muita energia, tinha que viajar demais, tinha que fazer muita coisa. Aprendi coisas também ali, mas ali serviu como algo maior que Deus preparou pra mim. Eu consegui ver isso, porque muitos iriam falar só o quê? "Cara, que merda, que Uhum. bosta", reclamar. Sim, As pessoas reclamam demais. E muitas das vezes você vê pessoas reclamando, são pessoas que não constroem nada. E eu sempre usei referências na minha vida de pessoas que construíram coisas sólidas, são pessoas que vivem uma vida sem reclamar. Falei: "Cara, eu não quero ser essa pessoa". E aí, estudando coisas por fora, digital, será que vai dessa vez? Será que não vai? Minha esposa acompanhando todo esse atrito que eu estava dentro ali da Jaguar Land Rover, que não estava dando certo, as coisas não estavam bom. E aí apareceu o digital, um mercado, um nicho que eu falei: "Cara, isso daqui parece ser mais sólido". massa. E foi começando.
a surgir a ideia de romper o CLT em 2023. Foi na Jaguar Land Rover, onde parecia um céu, na verdade era outra coisa, e ao invés de eu me Exato. lamentar, eu procurei uma solução para o meu problema. Só que era a solução do problema da minha vida e que mudaria minha vida eternamente. Que muitos, na verdade, que aconteceria na maioria das vezes? A pessoa pararia de vender, ia começar a ficar largado lá, ia ser mandado embora em algum Sim. momento, ia pedir as contas, ia para o próximo emprego. Falei: "Não, cara, até onde eu vou fazendo isso? Pô, já cheguei aqui, qual que é o próximo passo? Eu não posso voltar para trás. Eu tenho uma mulher agora, eu sou casado, tenho minha casa, tenho que ajudar minha mãe. E aí? Eu preciso resolver esse meu problema comigo mesmo", que era um problema comigo mesmo. Sim. Tem gente que se acomoda ganhando aquele valor, só que pra mim já não estava bom. E aí foi quando apareceu, vender no WhatsApp produtos físicos sem aparecer. Quando teve a palavra sem aparecer, eu falei: "Bom, então dá para eu conciliar com CLT, porque ninguém vai saber que Ninguém eu vai estou saber, né. vendendo". E aí foi quando eu conheci o mercado ao qual eu atuo hoje, onde em pouco tempo, em um ano, eu consegui, assim, resultados extraordinários que eu visualizava, eu acreditava. Minha esposa é prova disso, tem mensagens, conversa, registro que eu sempre visualizei onde eu iria chegar. Mas nem sempre é no prazo que a gente visualiza. Sim. Eu visualizava que ia chegar em detalhes na minha vida de dezembro do ano passado, que daria um ano. Saí do CLT dezembro, dia 26 de 2023, e aonde esse dezembro passado, de 2024, tinha objetivos a ser concretizados, não concretizaram. Sim. E aí? Eu entraria em depressão, ia ficar triste ou continuaria? Faria acontecer? Eu Mas sempre falo: você faz continua". um balanço, né. É, Esse não aconteceu, mas o que que tem o que acontecido? que veio acontecer, o quanto eu transformei. Exatamente. Minha esposa também sempre sendo a pessoa alertando eu, sempre sendo a conselheira: "Olha o quanto você evoluiu, porque os 6 primeiros meses você só aprendeu, você só quebrou a cara, você acreditou em pessoas que não era para acreditar, você colocou pessoas no seu negócio que não era para você colocar, que eu avisei você, mas você aprendeu. Os 6 últimos meses, você aprendeu a ser um empreendedor, você se tornou um empresário, mas os 6 primeiros meses foi só para você aprender com os erros. E agora você é um empreendedor. Então a contagem começa, na verdade, agora que bateu 6 meses. Agora que a gente começa a progredir muito mais rápido, porque a gente não vai errar o que a gente errou lá no Sim. início. É, na verdade, o erro, ele tem que servir como aprendizado e não Exa somente como lamentação, né. exato. Cara, o mais massa da sua história aí, é que você sempre quando esteve no topo, você nunca, Me acomodei. se acomodou ou às vezes ego, né. Tipo, muita É, gente às vezes acha que ele tá no auge, ele tá no limite ali e exatamente. que ninguém tá acima dele. E aí eu sempre entendi que eu era só mais um. Sim, Você é só mais um, você não é, você está naquele lugar. Principalmente quando você trabalha para outra pessoa. Enquanto você está entregando o número, beleza, você está ali. E quando você parar de entregar, acontecer algum problema com você, enfim, sim. e aí? Se fosse para você deixar uma mensagem aí para aquelas pessoas que estão no CLT, estão para romper, tem esse medo, essa barreira, seja para empreender no digital, seja para empreender com um negócio físico, qual mensagem você deixaria? Olha aí para a câmera e deixa essa Ó, mensagem. eu vou falar o que eu falo para os meus mentorados, tá? Eu sempre reforço. eh, Você precisa ser o melhor no que você faz hoje. E eu não estou falando melhor se comparando com outros, eu não estou falando em competição. Você precisa ser uma pessoa que faz mais do que é pago para fazer. Se você é essa pessoa que faz e faz de verdade, quando você for romper, você pode romper sem medo. Vai por mim. Se você romper sem medo e você é essa pessoa dedicada com qualquer coisa que você pega para fazer, você é melhor do que você mesmo. Todos os dias você vem melhorando e você vem fazendo mais, não tem como dar errado. Só dá errado se você tiver plano B. E normalmente o plano B são para as pessoas que estão sempre fazendo o que é pedido ou fazendo menos do que é pedido. Então a mensagem que eu tenho para fazer: você, independente de onde esteja, faça mais do que você é pago para fazer, porque depois que você ter seu próprio negócio, você vai dar tanto valor, você simplesmente vai fazer ele não dar errado.
independente de tudo que aconteça, das adversidades, dos problemas que eles vão surgir, eu falo para meus mentorados, os problemas eles vão bater e ele vai bater forte, mas é aí que a maioria desiste. Só que você já estava preparado, porque você fez isso para outras pessoas. Quando você começa a fazer para você, se torna uma explosão de resultados e quando eu falo explosão de resultados, são micro resultados. As pessoas entram no negócio já querendo ver grandes Sim. resultados. E no início é o mais difícil. O primeiro ano é muito difícil. Só que você precisa dar valor nos micro resultados, enxergar coisas que você não enxerga. Porque quando você unir esses micro resultados, aí você vai ver grandes resultados surgindo, porque você deu valor. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que a dificuldade vai surgir e você precisa estar preparado. E se você ultrapassar essas barreiras, é impossível não dar certo. Para mim, sempre foi plano A. Nunca teve a possibilidade de dar errado. Sim. Tem pessoas que falam assim: ah, vai dar certo, tudo vai dar certo. Não, não é que tudo vai dar certo, muita coisa vai dar errado. Mas quando dá certo, vai dar muito certo. E as pessoas esperam dar certo a todo momento. E não é, você só precisa continuar, ser constante, porque na hora que dá certo, vai dar certo para valer. Que massa. Você falou aí de micros resultados. Eu li um livro, eu não lembro agora quem que é o autor, mas isso eu trago muito para mim, que ele fala que todas as conquistas que ele tinha, ele comemorava com a família. Tipo assim, seja comprar um carro ou seja uma bonificação na empresa, um exemplo. Que ele reunia a família dele e fazia um exemplo. O cara tinha filhos, né? Então fazia um jantar dentro de casa mesmo e comemorava aquilo ali. Eu acho que é esse sentimento, É né? esse sentimento, porque senão você desanima com qualquer tipo de problema, aí a gente volta lá, porque os problemas vão surgir. Sim, Só que o que vai te manter em pé, forte, vai ser você lembrar que vale a pena. sim. Porque senão, se você não dá valor nos micro resultados, você vai desistir, porque aí você vai falar: "Não vale a pena, isso daqui não é para mim". Mas não é que não é para você, não é que não vale a pena, é porque você não deu valor em tudo que você construiu até aqui. E aí o primeiro problema que surge e você não sabe resolver, você desiste. E é o que a maioria faz, desiste. E qual foi o seu sentimento quando você pediu a última demissão lá da Nossa, CLT? Você falou essa assim: foi boa. "Nunca mais Essa quero pergunta é voltar"? boa. Cara, aquele sentimento é libertador, libertador. E é um sentimento que, graças a Deus, eu tô conseguindo proporcionar às pessoas que confiaram em mim, os meus mentorados. Cara, muita gente pedindo as contas do CLT e vivendo digital. E quando eu pergunto, essa mesma pergunta que você fez pra mim, eu pergunto pra eles, qual que é a sensação? Cara, normalmente as pessoas falam: "Wenderson, me sinto leve, parece que agora eu tô livre". É como se você estivesse numa prisão e você estivesse liberto. Então o sentimento de você escrever uma carta pedindo a demissão sua e você sabendo que aquilo ali não tem como dar errado, e você não volta para trás, é libertador. É uma sensação incrível, que até tem a foto, eu tirei uma foto da carta de demissão, indo levar. Cara, teve todo um ensaio, sabe, sentimental, parte íntima, espiritual minha para tomar essa decisão, o apoio familiar também. Enfim, minha esposa apoiou nessa decisão e foi algo que vale a pena, gente. Mas vale a pena pedir as contas e vir para o digital se você não ficar em casa à toa. Vai ficar em casa trabalhando e muito É. mais. Não adianta também a É, promessa de que você vai vir para o digital para você trabalhar não menos. trabalhar, né? É, isso daí não vai acontecer. Depois desse processo aí, a gente só falou de coisa boa, pô. Eu sempre falo que no empreender, tem muita coisa ruim, não Hum, coisa ruim, muita dificuldade, muito muito. aprendizado. Como foi para você aí eu acho que essa barreira quando você sai do CLT, eu acho que, pô, você tem a promessa não, você tem a certeza de que vai cair um dinheiro, pelo menos o seu fixo, Você tem todo despesa, né? mês. É. Essa despesa ali o CLT pagava, estava constante, né? Você teve dificuldades também aí, mesmo com o apoio da esposa, como que foi esse processo? O apoio da esposa foi fundamental. E eu tive que dar alguns passos para trás. Porque quando você entra num negócio e não é uma renda extra, você é dono agora de um negócio, você vira empreendedor, você tem que entender que a sua empresa, ela tem uma vida. A empresa, ela tem uma vida ali que ela precisa ser saudável, precisa ser cuidada. E eu entendia que o primeiro mês eu não ia conseguir tirar o valor que eu ganhava como CLT.
sim, E eu já tinha essa disciplina, porque o meu histórico como um empreendedor paralelo com o CLT lá, quando eu tentei comprar as coisas em São Paulo, junto com a outra pessoa, que foi meu sócio, a gente errou. E aqueles erros ali, eu utilizei de aprendizado no digital. E foi algo que, se não tivesse o apoio da esposa, principalmente minha esposa, ela é dona do próprio negócio dela, ela também era já empreendedora, empresária, advogada, enfim, ela entendeu que entraria menos dinheiro nos primeiros meses. E foi essa compreensão dela que me deu o quê? Fôlego, me deu, a paz, mas não paz no sentido que eu precisaria para trabalhar menos ou trabalhar um pouco só, mas na verdade paz em casa, familiar, porque o ambiente familiar precisa estar em paz. Se você está em paz no seu ambiente familiar, as coisas dentro do seu negócio fluem muito mais. E tudo isso foi fundamental para eu crescer a minha empresa, para ela tornar o que ela é hoje. Quantidade de crescimento, o quanto eu multipliquei em pouco tempo, foi o quanto isso foi respeitado de processo. Trancado dentro de um quarto de domingo a domingo. Cara, lazer, as saídas que eu o comportamento do CLT que eu tinha, eu não tinha mais, eu não podia ter. Até porque qualquer erro que eu fizesse ali seria fatal. Eu teria que voltar para trás. sim. E a gente nunca mais quer voltar da onde a gente veio. A gente não quer voltar. Então eu fiz acontecer nesse período muito difícil, porque você não vê muitos resultados, você vê pouquíssimos resultados no início. E você acredita que aquilo ali vai ser a mudança da sua vida. Você está depositando toda a sua energia naquilo. Então, assim, não tem como dar errado. Quando eu estava no CLT, foi 45 dias com esse mercado, 45 dias no digital, conciliando o CLT, que foram suficientes para eu pedir as contas do CLT. Só que já no início desse digital, eu já vi alguma coisa, mesmo tendo resultados que não eram lucros, Sim, mas eu vi vendas. Quando você começa a ver venda no digital, você fala: "Cara, eu não tô ganhando dinheiro ainda, mas é real. sim, Tô conseguindo vender, agora eu preciso entender como ter lucro, como realmente fazer dinheiro de fato nesse negócio". E eu falei: "Cara, falta tempo", porque eu tinha que conciliar, tinha que pegar o celular ali no meio do emprego, abrir no computador, até correndo o risco de ser mandado embora, mas era um sonho, era o meu propósito, assim, eu corri esse risco. Pô, se trancar no banheiro, se trancar no carro, conciliando com o digital. Tem gente que dá desculpa, fala que não tem tempo. Eu também não tinha tempo. Olha que até domingo eu trabalhava muitas das vezes em evento, sábado o dia todo, só que eu conseguia conciliar. Então, assim, todo mundo que quer fazer acontecer, vai dar um jeito. Eu dei o meu jeito e, mesmo tendo pouquíssimos resultados no início, 45 dias foi o suficiente para eu pedir as contas, porque eu visualizei. Bom, se eu fizesse todo esse resultado, que 45 dias daria uns 12.000 aproximadamente, onde eu lucrei muito pouco. Se foi 1.000, 2.000 reais foi muito, quase empatei. Só que eu falei: "Cara, e se eu dedicar 100% nesse negócio?". Cara, eu preciso me dedicar 100%. Eu já não vou bem no lugar onde eu me encontro agora, eu tô vendo uma oportunidade. sim, É ver oportunidade ao meio do caos. As pessoas acham que o caos é um problema, mas os maiores empreendedores, eles se tornaram no meio de um caos. As pessoas se tornaram grandes, todos os grandes se tornaram através de um caos. E eu acredito que foi um caos onde eu fiz essa oportunidade acontecer. Eu acreditei que ali tinha uma luz no final do túnel. E nesse período eu pedi as contas e, quando eu estava 100% ali no janeiro de 2024, dentro do digital, eu já consegui ver belos resultados. Pô, eu fiz 40.000 no primeiro mês. Só que eu estava 100%. Só que antes eu não tinha feito, só que agora eu tinha feito também com lucro. E eu falei: "Opa, espera aí, agora vamos separar o que eu investi, vamos separar as despesas da empresa, esperar um fluxo de caixa para investir mais agora no próximo mês e tirar uma parte disso para ajudar nas custas de casa". Foi difícil, porque eu falar para meu esposo: "Bom, eu não vou conseguir ajudar no valor que eu ajudava. Só que, assim, isso é temporário, me dá só 3 meses no máximo". Foi difícil, porque para um homem que é provedor, ter que ter esse período, só que a esposa, como aliada no apoio, fica mais fundamental. leve. Sim, E aí foi como tudo aconteceu, graças a Deus, tudo foi fluindo, os meses foi cada vez maiores, o faturamento, a empresa foi sempre crescendo, graças a Deus. Nesse período de 12 meses, teve meses de dificuldades a ponto de eu falar:
Não existe plano B, é só um mês ruim, já teve mês péssimo. Eu falar: "Cara, se continuar nesse nesse mesmo perfil de mês, no próximo mês minha empresa vai quebrar". Já aconteceu isso, só que nunca passou na cabeça de desistir ou de dar errado. Eu simplesmente eu dormia menos, trabalhava Trabalhava mais mais. para negócio acontecer, o negócio começar a girar mais, novas estratégias, novos passos, mas sempre no mesmo local, mesmo lugar, mesmo nicho. As pessoas entram no digital e dá errado um mês, ela já Sai pula para pulando outro de galho em nicho, galho. aí vai pular para outros negócios, ela não para. O problema das pessoas não terem resultado é porque ela não insiste, ela não persiste, porque o resultado é individual de cada ser humano. Sim. Eu não posso me comparar com Elon Musk, mas eu também não posso me comparar com uma pessoa que está agora no CLT. Então, assim, é individual, cada um tem o seu tempo e as pessoas querem ter o resultado em um mês. E no primeiro mês é difícil. Pode ter gente? Pode ser, mas ela não é uma referência para você. Você tem que comparar o seu resultado com você mesmo. O jogo é contra você mesmo, sempre foi. E eu entendi que eu precisava sempre estar melhor, todos os meses capacitando, melhorando, estudando mais, aprimorando minha capacidade de gestão de empresa, gerir pessoas, gerir comportamento humano, porque sozinho, mesmo no digital, você não chega em lugar algum. E eu entendi em pouco tempo que eu precisava de pessoas. E colocando pessoas dentro da minha operação, do meu negócio, que as coisas começaram a crescer, crescer cada vez mais. Você falou de dificuldades aí, acho que esse é o mais difícil, principalmente para o homem provedor, essa questão, né. Às vezes a mulher até fala: "Não, pode ficar tranquila, isso é machismo", mas às vezes a gente tem esse sentimento, né. Tem, Mas o mais importante é você dar a visão para ela, falar assim: "Olha, eu preciso por esse momento, você precisa entender, né, se você entender e estiver comigo, e exato. daqui tanto É tempo a gente importante. vai". Eu falo pra galera, é importante. Mas assim, mesmo que você não tenha, falo, alerta as pessoas, mesmo que você não tenha um apoio, não espere o apoio Sim, para você dar o passo, não espere o apoio para você ir buscar os seus sonhos. Porque quando você está realizando um sonho, é prazeroso, já não é mais trabalho, vira um hobby. Então, quando eu me encontrei nesse mercado digital, que era simplesmente estar em qualquer lugar fazendo dinheiro, fazendo venda, apenas com uma internet, celular e um notebook. Eu falei: "Cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero poder viajar, ter liberdade, não ter que ficar batendo ponto, trabalhar até a hora que eu quero". E mesmo que eu tenha que trabalhar mais, mas é eu que estou decidindo trabalhar mais, porque é recompensador. Porque deve ser um saco, né, gente? Trabalhar, trabalhar, e quanto mais você trabalha, o o salário seu, ele continua a mesma coisa. Isso é péssimo, eu já tive esse sentimento. As coisas não aumentam, na verdade ao contrário, né. O nosso real cada vez mais desvalorizado, as desvaloriza. coisas mais caras e as coisas mais inacessíveis, né. E aí quando você se torna dono do seu próprio negócio, não tem limite. A gente tá falando aí de negócio, do seu produto que você faz, eu acho que tem muita gente, quem não te conhece que tá Quer ouvindo, entender, né, quer que é entender, isso. quer saber, né. Você falou um pouco, né, sobre tem alguns termos em inglês, algumas abreviações aí, mas explica um pouco como que funciona esse modelo de negócio que é COD, PAD, mas explica aí com o termo aí pra gente Ó, entender. hoje, desde quando eu entrei na verdade no digital, lá em novembro, início de novembro de 2023 até aqui, que foi quando eu conciliei, no dia 26 de dezembro eu pedi as contas de 2023, eu tenho 1 ano e alguns meses dentro desse mercado. O que que eu faço? Eu vendo produtos físicos. O que que são esses produtos físicos? São nutracêuticos, são suplementos alimentares. Só que eu não vendo como uma loja de suplemento no ambiente físico, eu vendo através do WhatsApp. Diferente de uma empresa no ambiente físico, que mesmo que ela tenha possibilidade de ter escala, mas ela precisa da internet, só que na maioria das vezes você vê esses comerciantes dependendo só da passagem de pessoas na rua. O meu negócio é diferente, eu não preciso ter uma empresa de suplemento, alimentares. Eu simplesmente preciso de um WhatsApp, eu preciso entender como fazer gestão de tráfego dentro do Facebook Ads, que é super simples quando você entra nesse mercado, você fala: "Cara, não é difícil". E eu preciso entender sobre automações. Então, eu automatizei a venda de produtos físicos através do WhatsApp, automatizei fluxo
de conversas automatizadas de forma humanizada com esses leads que são gerados através do tráfego, do que eu faço no Facebook. O que que são leads, pessoas? São pessoas que têm interesse real em solução daquele problema que eu estou anunciando, que eu tenho um produto que resolve aquele problema. Então eu bato muito na dor, eu mostro que existe uma solução, eu mostro que existe um mecanismo para que isso seja resolvido logo, e essa pessoa precisa gerar um sentimento de urgência para ela realizar essa solução junto com o meu tratamento que eu vendo, que é um suplemento, e é onde a gente trabalha hoje com emagrecimento, nicho de rejuvenescimento e nicho adulto, onde a gente vende esses produtos físicos através do WhatsApp de forma mais automatizada que gera escala. A gente utiliza o tráfego como potencial fonte para trazer esses leads, são as pessoas interessadas, e a gente utiliza a automação dentro do WhatsApp para a gente conseguir atender esse volume grande de pessoas para manter uma escala com qualidade de atendimento e aumento de conversão. Então, nada mais é do que você vender produtos no WhatsApp sem precisar aparecer, sem precisar anunciar no seu Instagram, sem precisar colocar sua imagem ali no Facebook, simplesmente você aprendendo a fazer tráfego, aprendendo a mexer em automação de WhatsApp e aprender utilizar o funil ali que você simplesmente tem a possibilidade de entrar numa mentoria como a minha, onde você pega toda essa estrutura, copia e cola e você vende como afiliado. Porque no início eu era afiliado, eu me afiliei a um produto como esse, não tinha estoque, me afiliei a esse produto, fiquei durante 5 meses vendendo esse produto e me destaquei como um dos top afiliados desse produto. E eu cheguei a vender até R$ 90.000 em um mês, como afiliado. Eu já estava, acho que com eu e mais 2 vendedores. Cheguei a faturar 90 mil como afiliado, recebendo ali 50, 60% de comissão. E depois eu falei, cara, agora eu preciso dar o próximo passo. Vou me virar produtor porque eu quero lançar os meus produtos, eu quero atingir outros nichos e eu preciso agora dar esse próximo passo. Então, assim, eu reinvesti né, todo o faturamento no meu negócio, me tornei produtor e hoje eu sou dono de 3 produtos, desses 3 nichos, ao qual eu não só tenho a minha operação interna, eu tenho meu time comercial que vende esses produtos físicos através do WhatsApp, onde você só precisa ter internet, um celular e principalmente um computador, um notebook, de preferência, não que seja obrigatório, mas se tiver, é meio caminho andado. E você precisa vender esses produtos. E de forma simples, é muito simples. É uma venda para você ganhar R$ 200 de comissão, R$ 300 de comissão, até R$ 400 de comissão você consegue ganhar como um afiliado. E aí, o que que eu faço? Eu falei, cara, eu não preciso fazer isso só para mim. Eu posso ajudar outras pessoas também que passam, ou passam até por piores situações que eu passei em relação ao CLT, ou pessoas que estão em algum lugar que ela está insatisfeita, infeliz. Eu preciso ajudar essas pessoas. E aí a gente hoje também dá mentoria para essas pessoas que querem sair desse mercado tradicional, vir para o digital, ter escala, ter realmente valorização do seu tempo e liberdade, porque a maioria quer liberdade e ter tempo para sua família, né. O Quando a gente pensa em ser empreendedor, empreender, a gente já pensa. Eu desmistifiquei muito isso, porque eu já tive 2 empresas, vendi, eu falo que hoje eu não quero mais ter uma empresa que eu tenha que gastar 50, 100, 150 para mim montar ela, para depois comprar um produto para vender lá dentro. Desculpa. Mas assim, então para a pessoa começar no que você faz hoje, ela não precisa ter estoque, não precisa não de precisa ter estoque, infraestrutura. não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter muito recurso, até porque quando eu comecei eu estava numa dificuldade grande financeira. Eu só tinha um cartão de crédito quando eu comecei. Só que assim, tem gente que fala: "Nossa, mas não tem dinheiro". Mas às vezes você tem um limite de cartão de crédito. E isso nesse mercado digital é o suficiente para começar, porque aí você usa o dinheiro do banco, onde você não tem juros, você usa o crédito para virar um fluxo de caixa, para você ter resultado, e com esse resultado você reinvestir cada vez mais e ir aumentando a sua empresa, mas agir como? Empreendedor. Porque muita gente dá errado no digital, porque age como uma renda extra. E dificilmente uma renda extra, ela multiplica, você chega em grandes lugares tratando como uma renda extra. Porque aí a renda extra ela não tem tanto foco, né? É Sim. só um plus a mais. Mas o diferencial que eu acho que quando a pessoa dá certo é tratar como uma empresa. Realmente você aprender a se tornar um empreendedor dentro do digital. E isso vai fazer você chegar a lugares incríveis, tá? E quando você decidiu que você falou assim, eu não quero só usufruir, mas eu tem uma frase que eu trago muito pra mim, que eu acho que a gente não tem que ser
uma lagoa, a gente tem que ser sempre um rio. Então a gente recebe água e a gente Tem que transbordar na transborda. vida das pessoas. Quando que você resolveu isso? Falou assim: "Agora eu quero Quando eu comecei ensinar isso"? quando eu comecei a ter resultado de verdade, mas assim, resultado a ponto de eu se tornar autoridade para mim mesmo. Eu falar: "Cara, agora eu posso ensinar pessoas a ter resultado, porque o meu resultado, ele entrega". Porque tem muita gente que quer ensinar coisa que nem vive, quer ensinar coisa que ele nunca nem se tornou, quer se tornar uma pessoa fictícia na vida Sim, das outras pessoas. E aí, para mim, sempre foi: eu, para começar a ajudar alguém, eu preciso ajudar a mim mesmo. E a partir do momento que eu consegui me ajudar, eu comecei a ver transformação na minha vida, na vida das pessoas que estavam ao meu lado. Eu comecei também a ajudar outras pessoas, transbordar na vida de outras pessoas. Até porque eu começo a fazer isso com muito mais amor. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Estou fazendo isso porque eu quero ajudar outras pessoas, porque também não é fácil. Você tem que destinar um tempo seu para ajudar outras pessoas e muitas pessoas não dá até valor nesse tempo, porque nem todo mundo quer pagar o preço. sim. E aí você mostra que você precisa trabalhar. Eu não vendo dinheiro fácil. Eu falo: "Cara, tô trabalhando aqui domingo, tá vendo? Mostro nos stories. Tô trabalhando feriado. Bom, vocês estão vendo que eu tô conquistando as coisas, estão se materializando, agora eu comecei a colher, mas o quanto eu estava plantando, enquanto as pessoas nem estavam vendo, o quanto eu estava trabalhando. Então, gente, vocês vão ter que pagar o preço". Então, sabe o que que mais me deixa feliz, motivado em continuar e ajudar mais pessoas? Os micro resultados, porque tem aquelas pessoas, tem aqueles 10, 15% daquele público que dão valor, que fazem acontecer, que tem resultado e começam a ter a sua própria vida transformada. Porque eu não transformo a vida das pessoas. Não. É você que transforma a sua própria vida. Eu costumo dizer que eu sou somente um alicerce ali para essa pessoa. Eu mostro uma direção, mostro um caminho, só que quem tem que executar, quem tem que colocar a pele em risco é a própria pessoa. E eu mostro que eu fiz isso comigo mesmo. E essas pessoas que acreditam, elas vão ter resultado, elas estão tendo a sua vida transformada através do digital. Então, esses micro resultados de pessoas que vêm tendo, hoje tem mais de centenas de pessoas que vêm tendo muito resultado digital, vêm vivendo digital através da minha mentoria, faz com que eh, ensinar mais pessoas se torne hoje, para mim, um dos principais objetivos da minha vida. E hoje é seu propósito. Hoje é meu propósito, ajudar a transformar vidas de pessoas que são determinadas, que só precisam do quê? Oportunidade. Só que essa oportunidade que eu dou, é ela que cria. Sim. Ela que tem que dar o primeiro passo, ela que tem que acreditar. É como eu falo, a oportunidade não cai do céu. É você que tem que dar o primeiro passo e não esperar nada cair do céu. E qual que é o sentimento de ver pessoas transformando Cara, a vida é deles? incrível, até porque eu não gosto de ficar só no digital com essa galera, né. Eu tenho uma comunidade onde eu trago essa galera para o mundo físico, porque em Campo Grande eu tenho muitos mentorados, nível Brasil também, mas Campo Grande também tem uma galera. E como é mais fácil de ver essa galera, por que não encontrar com essas pessoas no mundo físico? Então eu trago essas pessoas para próximo de mim. Tem muitos mentorados hoje que são amigos, que a gente faz evento direto, levo essas pessoas para encontro de eventos, entrega de premiação, além das entregas de premiações, de plaquinhas de faturamento, também treinamento sobre empreendedorismo no ambiente físico, porque eu acho que o ambiente físico tem muita coisa que o digital não consegue substituir, é só o ambiente físico que você consegue entregar. E traga essa galera para perto de mim, e isso para mim é um prazer imenso estar do lado dessa galera. E pessoas acreditando no meu trabalho, eu acho que isso é a parte sentimental mais valiosa que eu tenho a respeito do negócio que eu estou inserido hoje. Massa. Saber que não só eu consigo ter a minha vida transformada, mas outras pessoas Outras também. É pessoas possível para todo mundo. sim. Todo mundo tem essa possibilidade. Esse é o fantástico do digital, né. É, Que massa. E assim, quando que surgiu, você contou todo o seu processo, quando surgiu, a possibilidade ou a necessidade de você criar a sua empresa? Você veio no processo, então até então você era um afiliado, como você falou, você não tinha isso. necessidade de ter realmente uma empresa. Até às vezes tem gente que tá no digital e ela não se vê como empreendedor, né, tem isso. Quando que É. você falou assim: "Não, agora eu tenho que ter um CNPJ, eu preciso desse processo", Ontem eu e é estava outra falando barreira? isso na aula com meus alunos, que
Eu tinha meu CNPJ, fiz um MEI quando era CLT ainda, cara. Final antes de pedir as contas, um mês antes de pedir as contas. Eu criei um MEI sem saber que aquilo me prejudicaria se eu fosse mandado embora, nem seguro-desemprego eu ia receber. Sem noção nenhuma, porque eu já me visualizava como empreendedor. Meu sonho era ter uma empresa. Então, assim, mesmo como afiliado, eu mostro para os meus afiliados que você é empreendedor. Não tem como você dar certo nesse mercado se você não é um empreendedor. Então, antes de você entrar nesse mercado, você já está pensando em entrar, entre, mesmo sendo um afiliado, entendendo que você está construindo um negócio. E você precisa tratar ele como uma empresa. E a partir dali, cara, eu sempre, mesmo como afiliado, eu estava sempre agindo como um empreendedor. Então, a empresa, na verdade, ela vem se transformando. Ela vem se transformando por conta do faturamento. Mas desde o início, até antes do início, igual eu te falei, antes de pedir as contas CLT para viver 100% desse negócio, eu já me considerava um empreendedor. Massa. Então, eu acho que é um comportamento que eu mais bato com meus mentorados trabalhe como um empreendedor, faça isso não como um afiliado, não se veja como um afiliado, se veja como um empreendedor no digital. Porque, cara, afiliado tem milhares, e empreendedor, quantos tem de verdade? Sim. Então, visualize o que a minoria não está fazendo. Você falou do seu MEI aí, eu eu criei um MEI com 18 anos, e porque eu sempre tive o sonho de ter um negócio, então eu falava assim: "Quando eu tiver um negócio, eu já tenho um CNPJ pronto, pelo menos com crédito, que seja conhecido, que tenha um propósito", tudo pensando lá na frente, né. Sempre visualizando Então, já. foi o que você falou aí muito durante o nosso bate-papo, né, sempre visualizar o Sempre que você visualizar cada passo. realmente não importa como, né, o que É, importa você vai ter que é que você fazer, de vai alguma forma ou de outra você vai fazer. Porque aí você coloca objetivo, né. Visualizar não é nada mais do que você colocar objetivos. E uma pessoa sem objetivo, ela não é nada, né. E tudo que você falou aí, quem quiser te encontrar no digital, entender, não fazer uma grana extra, mas sim empreender, pode não se dizer se aventurar, conhecer, saber como romper a barreira no digital, como que faz? Explica pra gente, explica um pouquinho da sua mentoria aí pra gente. Bom, gente, pra você que quer entrar nesse mercado sólido, tá, não é mais uma onda do digital. Eu só entrei para esse mercado porque eu sabia que ele não existiu aquele ano que eu entrei. Ele já existia há muitos anos atrás, ele existe hoje e vai existir para o resto da vida. Por quê? São soluções de problemas de pessoas reais, são soluções reais de problemas, tá? Não é uma mentira, é algo que realmente transforma a vida, dá resultado, e é por isso que meu negócio ele continua crescendo e você entrando nesse mercado digital, vendendo produtos físicos dentro do WhatsApp, escalando, usando tráfego, usando o Facebook Ads para tráfego, para trazer essas pessoas interessadas para comprar dentro do WhatsApp, com um produto bom, com uma oferta boa, com uma estrutura boa, tudo ali pronto para você só copiar e colar, você me segue, o Anderson.bertoldo no Instagram, que ali eu, principalmente nos stories, de forma gratuita, eu mostro, eu explico como funciona esse mercado, tiro dúvidas, detalhe por detalhe, no direct, na caixinha de pergunta. E também você tem a possibilidade de fazer parte dessa turma minha de mentorados, onde você passa por uma entrevista, onde a gente vê qual que é o momento que você vive, a gente explica como funciona o mercado, tira todas as suas dúvidas e você vê que se é para você mesmo. Porque o meu interesse não é vender uma mentoria para você, até porque eu não dependo de vender mentoria para viver de fato do digital, que eu tenho a minha operação interna muito sólida, mas o meu interesse é colocar você e ter resultado, porque o seu resultado, ninguém gosta de falar isso, ninguém fala, muitas vezes ele não pratica isso. Realmente não é, mas o meu resultado é o resultado dessa pessoa que está entrando no digital. Se ela tiver resultado, eu vou ter muito resultado também junto com ela. Então, é uma via de mão dupla, é um ganha-ganha. Então, é um mercado onde todos ganham. É uma relação de parceria comercial, onde você tem um produtor, você tem uma parceria, que você tem uma comissão, você tem um produto que você não precisa ter estoque, você não precisa investir muito, você não precisa criar nada, porque está tudo já criado, validado e já está vendendo. Você só precisa colocar a sua energia. Então você coloca a sua energia e simplesmente você começa a ter resultados e todos ganham com isso. Então eu já criei tudo para você. O que você paga na mentoria, na verdade, é o preço da estrutura, do suporte, do ao vivo, das aulas ao vivo que tem toda a semana de segunda a sexta-feira. Esse é o preço para você simplesmente entrar no digital em algo sólido, algo que vai te dar resultado e não é fácil, tá?
eu não vendo nada fácil. Você vai ter que trabalhar, vai ter que entregar seu tempo ali, seja sábado, domingo, feriados, dias de semana ali. O tempo que você tiver, você tem que dedicar nisso, mesmo que você está conciliando, independente da dificuldade em relação à sua disponibilidade. É possível, porque eu sou uma prova disso. Eu, com pouco tempo, eu consegui fazer. E com pouco recurso também, que tem muitas pessoas que acham que eu entrei com muito recurso. Não, com muito pouco recurso. Eu com R$ 2.000 foi o suficiente para eu chegar em milhões e milhões de faturamento que eu tenho hoje com 1 ano e 3 meses de digital, com R$ 2.000 num cartão de crédito. Então, se você também tem um cartão de crédito, melhor ainda. Mesmo que você não tenha, não tem problema, mas se você tiver, você já está aí com um passo a mais dado. Obviamente, utilizar com responsabilidade, porque esse negócio aqui é 100% real, você consegue ter resultado, não é mais uma mentira que vendem no digital. Gente, aqui é uma empresa. Então, assim, eu tenho milhões de faturamentos sólidos através de venda de produto físico. Algo que a pessoa recebe, paga na entrega, que aí entra naquela modalidade do cash on delivery, que é o COD, que a maioria fala hoje, que é uma modalidade hoje que está crescendo muito no Brasil, que veio de fora, Estados Unidos já tem, Canadá, Europa já vem rodando essa modalidade, porque evita o quê? O problema de você comprar um produto e não receber, golpes. Então, assim, aquela objeção de você vender um produto para outra pessoa, você não tem mais. A pessoa ela vai comprar mais fácil, porque a modalidade permite isso, a pessoa só paga na hora da entrega. E a maioria das regiões, das principais regiões do Brasil, a gente tem centro de distribuição que faz essa logística, entrega, a pessoa paga na hora que recebe, já no dia seguinte ela já recebe o produto que ela compra. E não só isso, tem outras modalidades, como o Pay After Delivery, que é o PAD, que a gente fala que é quando a gente envia para o cliente pagar depois, quando recebe pelo Correios, que é o pós-pago. Tem a venda antecipada também, que vende hoje normalmente, tá? Onde essas modalidades entram como uma quebra de objeção. Então, toda essa estrutura, modalidades de envio, de entrega, recebimento de pagamento, são portas que se abriram no digital para facilitar, principalmente, a vida do iniciante dentro do digital. E você ensina tudo. Eu ensino Isso, né, tudo, do zero. Não massa. interessa se você é um analfabeto no digital, a partir do momento que você começa comigo, você nunca mais é analfabeto. Você vai aprender tudo, do início, do básico, do zero ao avançado. Então me segue aí, o Segue o cara Enderson aí, isso Consultor aí. Todo, que ali você vai ver coisas reais, tá? Ô Wenderson, a gente tá caminhando para o fim aí do nosso bate-papo. Tenho certeza aí que foi transformador para quem tá ouvindo, para mim foi demais. Se você pudesse deixar uma mensagem, olhando aí toda a trajetória, a sua, pessoas que podem estar em vários, pode-se dizer em 3 níveis da sua vida que você teve, o começo, o meio, onde você tá ou querendo chegar, qual mensagem você deixaria pensando que essa mensagem chegaria no mundo inteiro? Qual mensagem você deixaria para essas pessoas que querem romper essa barreira? Seja a diferença na vida das outras pessoas, não somente na sua. Não seja um egoísta. Entenda que a mudança da sua vida, quando acontece, ela é transformadora. Quando você vence, outras pessoas vencem. Então eu pergunto, se você venceu hoje, pergunto para você, quantas pessoas mais vencem? Ponto. Essa resposta, ela tem que ser o quê? O seu propósito. Adicione um propósito dentro dessa trajetória da sua carreira, seja como empreendedor, seja como qualquer outra coisa, porque o sucesso ele é individual, ele é relativo. Sucesso para você é uma coisa, sucesso para mim é outra. Não se compare, tá? É uma outra dica. Então, utilize o propósito como a sua maior válvula de escape. Utilize como a turbina para que você, em momentos difíceis, você continua. Porque a diferença de quem chega e de quem não chega é aquele que parou, não continuou e ficou, e de quem chegou é que ele continuou. Então continue, independente da dificuldade da jornada que você enfrenta, mas esteja com a visão. Porque se você não tiver visão, obviamente com a ação, não tem como você chegar no seu objetivo. Então visualize seu objetivo e faça o que precisa ser feito até chegar lá. E dê valor nos seus micro resultados, que são eles que vai te manter em pé nos momentos mais difíceis. Que massa, cara. Agradecer, tá, mais uma vez aí a sua presença, por você aceitar o seu convite. Como eu disse, quando eu conheci a sua história, eu falei assim: "Esse cara tem que estar aqui contando a história para as pessoas que acompanham o nosso podcast, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de outras pessoas".
e não me frustrei com a sua história, assim, gostei muito, parabéns, desejo sucesso para você aí. Obrigado, E obrigado pela galera, não oportunidade. esquece aí de seguir ele. Obrigado, pô. Obrigado pela oportunidade, satisfação total estar aqui nesse podcast. E é isso, gente. Me coloco à disposição de vocês, que vocês precisarem para construir algo sólido dentro do mercado digital, potencial. Conta comigo nessa jornada. Valeu. Obrigado, meu amigo.